Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. O 7, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixe nem me desampare, ó Deus da minha salvação. O 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pelas veredas direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falso testemunha contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O 14, para finalizarmos: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, que tem sido fiel sobre as nossas vidas. Igreja, acabamos de ler uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite, né, a respeito daquilo que tanto nós queremos e tantos almejamos. O Salmo 27 que nós acabamos de ler está falando que a confiança, ela tem que estar em Deus, né? A minha confiança e a sua confiança tem que estar no Senhor. Isso aqui é o salmista Davi deixando para mim e para você nesse dia de hoje. Não é para amanhã e nem foi no dia de ontem, mas sim para esse dia de hoje, esta palavra, para que nós possamos meditarmos nela e sair daqui abençoado já com essa palavra de abertura deste trabalho. Nós vamos vendo aqui na palavra de Deus: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Nós estamos vendo aqui Davi trazendo uma mensagem para mim e para você nessa noite. O salmista Davi, ele está com a sua confiança em Deus. E muitas das vezes, quantas das vezes que nós confiamos em tantas outras coisas? Quantas das vezes que nós colocamos a nossa confiança no carro? Quantas das vezes que nós colocamos a nossa confiança no irmão da direita ou no irmão da esquerda? Mas quando nós deixamos de confiar no Senhor e começamos a confiar em outras coisas, ou até mesmo na pessoa, no ser humano, nós vamos ver que no decorrer da nossa trajetória, da nossa caminhada, nós vamos passar por alguns momentos difíceis. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vem nos relatar que maldito homem que confia no outro homem. E nós colocamos a nossa confiança em tantas outras coisas. E nessa palavra nós estamos aprendendo que a nossa confiança, ela tem que estar somente em Deus. Não é que nós vamos deixar de ajudar alguém, não é que nós vamos deixar de estender as mãos para alguém, não. Deus nos chamou para uma grande obra, Deus nos chamou para fazer a diferença. Mas você fazer a diferença é você estender a mão, é você ajudar, mas mesmo assim você tem que estar em vigilância, porque a qualquer momento aquelas pessoas que você ajudou ou que você ajuda, ela pode falar com você. Só que nessa noite nós estamos vendo aqui os salmos, né? Davi deixando para mim e para você que a nossa confiança tem que estar em Deus. E nós vemos aqui que nós estamos vendo quantos malvados e meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Davi declarando. Por quê? Porque a confiança de Davi não estava no homem, a confiança de Davi estava em Deus. E quando nossa confiança está em Deus, o inimigo pode até armar uma cilada, ele pode até usar a vida de alguém para nos confrontar, para tentar tirar-nos da presença do Senhor, mas Deus, ele vai nos dar vitória, ele vai colocar esse inimigo por terra, vai decretar a vitória sobre a nossa vida, porque nossa confiança não vai estar no homem, mas vai estar em Deus.
Nós precisamos, igreja, entender todos os dias o que verdadeiramente Deus quer de mim e de você. A Bíblia nos relata que nós devemos vigiar e orar. E quantas das pessoas que muitas das vezes estão deixando de vigiar e está somente orando? E quando nós deixamos de vigiar, que nós somente oramos, muitas das vezes, mesmo assim, orando, mas deixou de vigiar, muitas das vezes nós passamos por momentos complicados da nossa vida. Porque vai ter coisa na nossa vida que verdadeiramente você vai ter que orar. Só que vai ter coisa na sua vida que antes de você orar, primeiro você tem que vigiar. Para que você não tome o calote, para que você não empreste o dinheiro que você tanto batalhou para alguém, e essa pessoa, ele não te paga, ela vira as costas para você, vai embora, sai falando mal, e você ainda sai como ruim da história. Sabe o que acontece? Nós deixamos muitas das vezes, somos seres humanos, vários errantes, e nós deixamos muitas das vezes, irmão Francisco, de vigiar, e nós ficamos orando. E aí você chama o irmãozinho, a irmãzinha para orar com você, e sobe monte, desce monte, ora na igreja, e faz, e acontece, e aí você cria um elo tão maravilhoso, você cria uma amizade tão gostosa com aquela pessoa, que é a primeira pessoa que ele vai te pedir talvez algo emprestado. E devido a você ter que criar tanta aquela confiança na pessoa, no decorrer do tempo aquela pessoa ela vai falhar com você. E é por isso que Davi aqui está declarando que a confiança dele está em quem? Está no Senhor. Quando os inimigos, meus adversários, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, porque Davi estava confiante no Senhor. Se Davi tivesse confiante no homem, se Davi tivesse confiante nas pessoas, talvez as pessoas aqui que estavam tentando fazer alguma coisa para Davi tinham conseguido. Mas quando Davi estava confiando em Deus, aqueles que se levantaram contra Davi, ele não venceu. Tropeçaram e caíram os adversários da vida de Davi, porque Davi estava confiante no Senhor. Nós precisamos entender, igreja, nós precisamos vigiar, e depois nós precisamos orar. Eu confesso para vocês, quantas amizades que deixaram de falar comigo, quantas pessoas que viraram as costas para mim. Mas pastor, o que você fez? O senhor errou com ele? Não foi com pessoas que eu errei, não, porque nós somos errantes. Se alguém virar as costas para mim, se alguém virar as costas para você, porque você errou, você falou com ele ou com ela, a pessoa está certa, porque nós erramos. Agora o duro é quando você estende as mãos e alguém ainda vira as costas para você. O duro é quando você batalha, você derrama o suor para ganhar o sustento para a tua casa, para a tua família, para pagar tuas contas, e depois você tem que pegar o seu dinheiro, limpo e seco, como nós costumamos falar, dar na mão de alguém emprestado, essa pessoa ela não te paga, vira as costas para você e ainda fala mal de você. Sabe por que acontece isso, igreja? Porque muitas das vezes nós não vigiamos. Eu estou falando isso nessa noite, que o Espírito Santo de Deus está me incomodando, que essa semana eu passando de carro, eu vi um moço, que eu estava com ele num outro ministério, e ele tinha necessidade de pagar aluguel, e ele queria um valor altíssimo, e naquela época eu batalhando tanto de Uber, só de Uber, para manter a minha casa, eu peguei parte do aluguel daquele moço, porque eu não consegui todo o valor, né, que ele pediu, mas metade do aluguel daquele moço eu emprestei para ele. Não passou muitos dias, a data que ele falou que ia me pagar, não pagou. Acabou saindo da igreja que congregava junto conosco, virou as costas para mim, não falou mais comigo, ficou me devendo. Mas pastor, mas o senhor está certo? Estou certo. Era um sustento para minha família, trabalhando apenas de Uber na época, 2017, 2018. E aí, o que aconteceu? Faltou o quê? Faltou vigilância.
que a mesma quantidade de pessoas que tinha na casa dele, eu não lembro exatamente quanto que era lá, mas tinha bastante criança, ele e a esposa, na minha casa também tinha. O mesmo esforço que eu estava fazendo para batalhar e levar o sustento para minha casa, ele, como homem, cabeça da sua casa, como diz a palavra de Deus, ele deveria que fazer da mesma forma, para manter a sua casa, manter a sua família. Então faltou eu vigiar, analisar primeiro um pouquinho o cenário, analisar primeiro um pouquinho a situação, para depois eu tomar a decisão se eu emprestaria ou não. Então eu não vigiei e paguei o preço. Perdi o dinheiro, perdi o amigo que se dizia amigo, né? Que abraçava, na época evangelista, abraçava o evangelista, dava tapinha nas costas, perdi. E nesse mesmo ministério aconteceu com uma outra pessoa. Deixei de fazer o meu serviço para ir fazer um serviço para essa pessoa, um determinado mercado aqui na cidade, trocar lâmpada daquele mercado. Ele estava fazendo o serviço, pediu a minha ajuda, eu levei o meu filho como ajudante, eu fui lá, fiz todo o serviço, deixei de fazer os meus afazeres, não recebi. E mesmo assim também a amizade dele, que se dizia meu amigo. Então, igreja, por que eu estou falando isso para vocês? Essa noite é um despertar do Senhor. Essa noite é uma noite que Deus está despertando eu e você. Porque muitas das vezes você tem talvez um valor no banco, talvez você tem crédito em algum lugar para comprar, fiado, talvez você tem um cartãozinho de crédito lá com valor, e muitas das vezes nós se emocionamos com o problema, com a situação da outra pessoa. Mas aquela pessoa ela está passando por um processo. E se ela está passando por um processo, não é motivo de eu e você pegar e estender as mãos e ajudar ela no momento que não é para ajudar. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem que passar. Mas olhando para a palavra de Deus, Davi, para chegar aonde que ele chegou, escolhido por Deus, se tornar rei, primeiro Davi ele passa pelo processo. Se o pai de Davi tivesse comovido com a situação de Davi, o menor da sua casa, todos os dias ir para o pasto cuidar de ovelha, o pai de Davi tivesse comovido, não, meu filho, hoje não é você, hoje você vai ficar. Davi não tinha aprendido lá no pasto, porque Davi estava numa batalha espiritual, mas ele estava aprendendo. Então tudo aquilo que o pai de Davi falava, ele fazia, enfrentou o urso, enfrentou o leão, e ali para ele chegar aonde ele chegou, teve que derrubar o gigante, dar vitória para o povo de Deus, para ele chegar aonde que Deus escolheu ele. Tem pessoas que muitas das vezes, pastora, está sofrendo. Tem pessoas muitas das vezes que estão sem dinheiro, trabalha, mas não prospera, aonde põe a mão não vai para frente, porque Deus está trabalhando na vida dessa pessoa, para que essa pessoa possa entender o trabalhar, o agir de Deus, porque Deus tem coisa grande na vida dela também, na vida dele também, mas para ele chegar aonde que Deus escolheu, aonde que Deus chamou, primeiramente tem que passar pelo processo, para depois viver o propósito de Deus. Nós precisamos entender isso. E eu e você nós temos que estar sempre, primeiramente, em vigilância e depois em oração, para que nós não possamos colocar a mão em determinadas coisas, ou estender as mãos de alguma forma que muitas das vezes nós vamos atrapalhar o agir de Deus na vida de alguém. Vigilância e oração, para que nós possamos assim, igreja, abençoar as pessoas. E quando nós abençoamos alguém, automaticamente nós também somos abençoados. Mas nós precisamos estar em vigilância. Quantas das vezes que eu errei por não estar em vigilância? O emocional fala mais alto, e aí a gente se emociona, e a gente quer ajudar, a gente quer fazer, e a gente depois lá na frente a gente quebra a cara por falta de vigilância.
E é importante que eu e você ficamos em vigilância o tempo todo o tempo, e também em oração, para que Deus possa fazer o milagre acontecer sobre as nossas vidas, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus tem uma melhor igreja para cada um de nós, então fique atento à voz do Senhor, aquilo que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, porque é motivo de você despertar, é motivo de você ajudar, é motivo de você estender as mãos, mas você tem que estar em vigilância, para na hora que você tomar a decisão na direção de Deus, e Deus concretizar a boa obra, e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Quero convidar você a dar uma salva de palmas bem forte para Jesus, mais forte que você puder.